Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Conacine, nosso Congresso Nacional de Cinema. E hoje nós vamos falar sobre uma técnica de edição, princípio da edição, da montagem no cinema, muito importante, que é a regra dos 6. Meu nome é Fernando Imperator. Eu sou crítico de cinema, estudioso de cinema, professor de cinema e fundador aqui do Conacine, Congresso Nacional de Cinema. Vocês adivinham? E eu queria falar agora sobre a regra dos 6, ou a regra de 6. Eu não sei como traduzir isso direito, porque isso vem de um livro do Walter Murch. Quem foi o Walter Murch? Quem é o criador desse conceito tão importante sobre montagem e edição? É um cara muito foda de montagem e edição. Ele editou, pra você ter uma ideia, Apocalipse Now, O Poderoso Chefão, parte 2... The Conversation, A Conversação, que é um filme do Coppola também muito importante. O que mais? Gente, ele fez tanto filme foda, eu não vou saber falar tudo aqui, mas ele fez muitos filmes foda, inclusive ele é um dos caras que inventou o som 5.1, né? Ou seja, ele também, além de um editor visual, ele também é um cara muito foda da trilha sonora, né? E mixagem de som e edição de som, e enfim... Ele praticamente junto com o Coppola inventaram aí o som 5.1 que virou padrão da indústria depois de um tempo, né? E ele, apesar de tudo isso, de todos esses Oscars, de tudo esse livro que ele escreveu, The Blink of an Eye, né? Que a gente fala sobre ele também nesse negocinho aqui. Eu preciso descobrir em qual dos dois lados é que eu nunca sei. Mas ele escreveu esse livro In the Blink of an Eye, num piscar de olhos, que é um livro sobre edição e sobre montagem que fala sobre isso de um jeito muito simples e muito acessível. Eu adoro esse livro. E eu falo sobre esse livro aqui, faço meio que um resumão dele, e eu vou fazer uma leitura comentada do livro capítulo por capítulo lá dentro do Clube Conacine. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui. As inscrições não estão abertas, mas a gente abre uma lista de espera, e se você entrar na lista de espera você recebe 3 palestras grátis que você pode ter acesso, então aproveita. Mas voltando à regra dos 6, o que são a regra dos 6? São 6 princípios, basicamente, que você precisa considerar quando você está fazendo a montagem de um filme, né? Então, o que é uma montagem de um filme? Basicamente, são cortes que você faz. O cinema, ele não começou com cortes, ele começou... Os filmes lá dos irmãos Lumière, da fábrica e tal, não tinha corte, era um filme contínuo, né? Porque a gente enxerga de forma contínua, é o jeito que eles pensaram. Então é assim que funcionou. E aí depois de um tempo, eles acabaram percebendo, isso tipo uns 14 anos depois que o cinema foi inventado, praticamente descoberto, eles acabaram descobrindo que você podia cortar. Olha que loucura, você podia... juntar duas imagens, tipo duas sequências que não fazem sentido juntas, e quando você junta ali, o nosso cérebro entende aquilo e tudo funciona. E aí poderia ter sido uma coisa que não funcionasse, tipo, o nosso cérebro não está preparado para você estar olhando uma coisa de um ponto de vista, daqui a pouco você está mais perto daquele cara, você não entende porque, tipo, ele não foi aproximando. Mas funciona, pra gente por algum motivo funciona, e ele estuda por que nesse livro. Mas o que é a regra do 6? Enfim, quando você vai montar um filme, você tem que, primeiro, você tem 6 critérios que você pode levar em consideração. E essa é a regra do 6. E aí ele tem meio que uma ordem hierárquica para cada um, né? Então basicamente você tem que levar em conta a emoção na hora do corte. Então assim, quando você vai cortando, na hora que você vai escolhendo o tamanho dos planos, qual plano fica melhor aqui, você tem que levar sempre em conta primeiro a emoção que o filme quer passar, né? Em segundo, se aquela montagem está avançando ou não a história, né? Então, isso vai ficar claro, eu vou falar agora um pouquinho mais para vocês sobre cada um desses itens, tá? Em terceiro, você leva em conta o ritmo. E em quarto, você leva em conta o eye trace, que é assim, o caminho dos olhos, o caminho que seus olhos faz na tela. E em quinto, como a tela ela é uma representação em 2 dimensões de um terreno em 3 dimensões, você tem que fazer com que o cérebro da pessoa não bugue enquanto você está fazendo alguma coisa. Eu já vou explicar um pouco mais que isso. Em terceiro, você tem a conexão espacial ali, tipo, em 3D, né? Então, onde os personagens estão no espaço, né? Se quando o cara tá andando aqui, ele vira uma esquina,
e você tem que entender onde eles estão ali no espaço e a movimentação deles nesse espaço. Então, basicamente isso. Só que aí que está a pegada. E ele fala que ele faz essa ordem do mais importante para o menos importante. Então, uma grande escola de montagem em Hollywood sempre foi a montagem por continuação de ação, né? Continuação da ação. Ou seja, o cara levanta a mão aqui num corte, ele tem que no outro corte continuar esse movimento e vamos porque ele quer levantar um copo de café. Então, em um ângulo ele está aqui levantando, no próximo ele tem que estar levando o café até a boca, né? E aí você entende isso como uma continuação, né? Mas ele fala que isso é o que menos importa. O que mais importa, uma mosca, o que mais importa é a continuidade da emoção e não dos personagens no espaço ali. Tanto faz se você está assim agora e daqui a pouco você está assim. Contanto que a expressão que eu estou fazendo, ou o que aquilo, o apelo emocional que aquele corte teve faz mais sentido, né? Você vai diminuindo. Então, primeiro, se você tiver que sacrificar alguma coisa, a primeira coisa que você vai sacrificar é o espaço dos personagens no tempo. Então, se você tem um take que eles estão andando e aí eles aparecem em outro lugar, melhor, não tem problema. O importante é que a emoção faça sentido, né? Em segundo, se você tiver que sacrificar alguma outra coisa, você sacrifica a planificação em 2D. Basicamente é o conceito da regra dos 180 graus. Quando você vai filmar uma ação, se você filma primeiro um carro vindo desse lado, vindo pra cá, e aí depois você troca o lado da câmera mostrando o carro vindo daqui, e aí na sua visão o carro tá vindo pra cá, a sua cabeça fica confusa, porque você tá vendo em 2D ali, então você tá vendo, pô, o carro tá indo ou tá voltando? Eu não tô entendendo. Então quando você vê duas pessoas conversando, uma tem que olhar pra cá, a outra tem que olhar pra cá. Se você ficar trocando o lado da câmera o tempo todo, a pessoa fica confusa, ela não entende o que tem aquilo, né? Então, essa é a regra do seu lugar na tela 2D. Então, se eu tô vindo aqui nesse lado, pegar um copo aqui, pum, se você vai dar um close, você tem que dar um close desse lado. Tipo, você não pode dar um close desse lado porque aí não vai fazer sentido na cabeça de quem está assistindo, entendeu? Esse é o quinto, a quinta regra ali. Então, se você tiver que sacrificar outra coisa, você sacrifica isso. Primeiro, não sacrifica a emoção. A emoção é a última coisa que você vai sacrificar. Então, a emoção está no topo hierárquico dessa regra dos 6 aqui, né? Em quarto, você tem o olhar das pessoas. Onde o cara está olhando. Então, assim, se eu estou chegando nesse lado da tela com a minha mão e eu corto, o seu olho vai estar aqui, né? Nesse ponto da tela. O que você vai fazer? No próximo corte, você tem que estar mais ou menos nesse quadrante aqui, nesse lugar. Então, é um jeito de você não ficar cansando o espectador o tempo inteiro. De você não ficar, tipo, ele tava olhando aqui, mas aí você quer que ele olhe aqui agora, peraí, tem que voltar, você cansa o espectador, você deixa ele confuso, deixa ele cansado, né? Eu lembro quando eu assisti Transformers 2, eu me senti estuprado no cinema, porque você ficava o tempo todo olhando pra cá, pra baixo, pra cima, pra lado, pro outro. Isso cansa a pessoa, deixa ela exausta e deixa ela com raiva de você, do seu filme. Quase fui pra polícia falar que eu fui estuprado por robôs. E em terceiro, você tem um ritmo, né? Então, o ritmo dos cortes, isso é uma coisa que não tem como explicar direito. Você vai o ritmo, então se é uma cena, vamos supor, um personagem olhando pro horizonte, aí você mostra ele olhando a janela e depois você mostra o horizonte. Quanto tempo você tem que mostrar o horizonte? Isso é algo subjetivo e algo que cada editor vai escolher baseado no que ele conhece, no que ele já viveu, no que ele está percebendo daquele filme, né? Se é um momento mais calmo, se é um momento mais rápido. Isso é um feeling que não tem como explicar, né? Mas que todo editor, todo montador acaba pegando ao longo do trabalho, ao longo da sua experiência e da sua carreira, né? Mas é importante que esse ritmo faça sentido. Então você não vai fazer um filme com um corte a cada 2 segundos se é um filme tranquilo, né? Se são duas pessoas conversando de boa, você fica o tempo todo cortando pra lá, pra cá, pra cá, pra cá. Não faz sentido, né? Então o ritmo tem que ter a ver com o momento do filme, né? E em segundo a história. Então se está avançando a história, em primeiro a emoção. Então são essas as regras. Quando você vai cortar, é o que você tem que se preparar, entender melhor. E se você for priorizar alguma coisa, né? Então um filme que prioriza sempre a emoção, mesmo que ele tenha, a gente vê, muitos erros de continuidade.
cara tava fumando e depois ele tá sem cigarro, o cigarro tá apagado. Não importa, o que importa é que a imagem estava, assim, a emoção que ele estava passando era melhor, ou que a história entregava mais e andava mais por aquele tipo de edição, independente de que se, ele estava de um lado, agora está do outro, isso é não importante. Certo? Espero que você tenha entendido esse conceito cinematográfico. Eu acho que foi um pouco confuso, vou falar a verdade, mas eu tenho também aqui, eu falo sobre o livro do In the Blink of an Eye. Se você clicar aqui, você vai ver mais sobre esse livro. Eu falo sobre esse livro em detalhes. E lá dentro do Colocando Assim eu vou fazer uma leitura comentada capítulo a capítulo. É basicamente uma masterclass de edição e de montagem, baseado no trabalho desse que é um dos grandes editores e montadores da história do cinema, beleza? E eu vou fazer também um do livro do Eisenstein, que é um pouco mais difícil de fazer, porque é um pouco mais malucão assim, mas eu vou fazer também que Eisenstein também é um dos grandes criadores da teoria da montagem e tudo mais, dos russos, né, que teve todo um movimento russo de que estavam brincando com a montagem, descobrindo o efeito Kuleshov, os carambas dos A4, a gente vai falar sobre isso aqui também, mas é isso por agora, a gente se fala na próxima. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.